Olá pessoal, tudo bem? Hoje a nossa aula especial para os prezados alunos da AGPEM. Hoje nós faremos uma revisão geral para o seu concurso do final de semana, do concurso de domingo, tá? E nós vamos fazer essa revisão em cima de questões. São questões de concurso passado, tá certo? Tá? E em cima das questões nós vamos fazer a revisão. A primeira delas é sobre o inquérito policial. Olha aqui, ó. A respeito do inquérito policial, assinala a opção correta. O delegado de polícia, se estiver convencido da ausência de elementos suficientes para imputar a autoria a determinada pessoa, deverá mandar arquivar o inquérito policial. O professor pode parar de ler, não precisa nem ler, professor. Inquérito policial não pode ser arquivado pelo delegado, só o juiz pode arquivar. Cuidado com isso. Delegado não pode determinar o arquivamento do inquérito policial. O Ministério Público pede o arquivamento e o juiz analisa se arquiva ou não. Lembrando que o juiz também não está obrigado a acatar o pedido do Ministério Público. Ele pode indeferir o pedido e remeter os autos para o Procurador-Geral de Justiça, tá certo? Ou o Procurador-Geral da República, a depender do juiz, se for juiz federal, por exemplo, tá bom? Então, alternativa errada. O inquérito policial é presidido pelo delegado de polícia sob a supervisão direta do Ministério Público. Falso, o Ministério Público não faz supervisão direta no delegado de polícia, é uma pegadinha. O Ministério Público exerce o controle externo da atividade policial e não supervisão direta do Ministério Público sobre o delegado. Falso. A atividade investigatória de crimes não é exclusiva da Polícia Judiciária, podendo ser eventualmente presidida por outras autoridades, conforme dispuser a lei especial. Verdadeiro. Investigação não é exclusivo do delegado. O que o delegado tem é a presidência do inquérito policial, portanto, alternativa verdadeira. O inquérito policial é indispensável. Inquérito policial é dispensável. Falso. E aí, o inquérito policial é peça indispensável. Falso. É dispensável. Vamos relembrar o inquérito policial, senhores? Vamos relembrar? Quais as características do inquérito policial? Vamos lá? O inquérito policial... Aqui eu vou falar aqui para você, porque é uma revisão, não vou nem escrever ali. O inquérito policial é sigiloso, somente pode ter acesso o juiz competente, o Ministério Público e o advogado. O advogado toma cuidado, porque o advogado só pode ter acesso ao inquérito policial quanto às provas já produzidas, quanto às provas já documentadas. Portanto, o delegado pode negar acesso do advogado ao inquérito policial quanto às diligências em andamento, tá certo? Fora isso, o delegado não pode negar o acesso do advogado ao inquérito policial. O inquérito policial ele é oficioso, porque pode ser instaurado de ofício em crime de ação penal pública incondicionada. Inquérito policial também é oficial, porque é conduzido por um órgão oficial. Ele é autoritário, autoritariedade, porque é conduzido por uma autoridade policial. O inquérito policial, ele é sem contraditório e sem ampla defesa. O inquérito policial, ele é inquisitivo, porque pode o delegado indeferir o pedido de requerimento de diligência feito pelo advogado ou pela vítima, tá certo? E o inquérito policial, ele é unidirecional, não é bidirecional, cuidado, se sair na sua questão que o inquérito policial é bidirecional, falso, é unidirecional, não compete ao delegado emitir opiniões pessoais sobre o delito, sobre as investigações. Basta apenas colher as provas da materialidade e indícios de autoria, tá bom? O inquérito policial, ele é informativo, ele é informativo, é instrutório, porque instrui a ação penal, tá bom? Professor, o inquérito policial é dispensável e indisponível, tá bom? Tá bom? Como é que se instaura o inquérito policial? Você lembra? Instaura-se inquérito policial de ofício, por portaria, em crime de ação penal pública incondicionada, por requisição do Ministério Público ou do juiz, em crime de ação penal pública, por requerimento do ofendido, podendo o delegado indeferir o pedido de instauração de inquérito feito pela vítima, cabendo à vítima recurso ao chefe de polícia. O inquérito policial pode ser iniciado por representação em crime de ação penal pública, condicionada, cuidado com a representação. Representação pode ser dada até no prazo de 6 meses a contar da ciência da autoria. Pode desistir da representação, que é a retratação, até o oferecimento da denúncia. E quando se tratar de Maria da Penha, a retratação é até o recebimento
recebimento da denúncia em audiência específica, né, na presença do juiz, previamente ouvido e escutado o Ministério Público. Pode instaurar inquérito policial também, através de requisição do ministro da Justiça, delação, né, que é quando qualquer do povo vai até a autoridade policial, delação apenas em intimidação penal pública incondicionada, e também através do auto de prisão em flagrante. Sobre inquérito policial, prazo, lembra disso? Prazo do inquérito policial. Em regra, se estiver solto, 30 dias, podendo ser prorrogado pelo prazo fixado pelo juiz, 10 dias se estiver preso, né? Prisão em flagrante ou prisão preventiva. Se for Justiça Federal, preso 15 dias, prorrogável por mais 15. Se for droga, preso 30 mais 30, solto 90 mais 90. Não é isso? Muito bem. Terminado o inquérito policial, fecha tudo, manda para o juiz manda para o Ministério Público. Chegando no Ministério Público, o Ministério Público tomará uma das 3 providências. Ou ele oferece denúncia, ou devolve para novas diligências, ou requer, promove o arquivamento, faz um pedido de arquivamento para o juiz, que não está obrigado a acatar. Se o juiz negar, encaminha o inquérito para o chefe do Ministério Público. No caso, o Ministério Público Estadual vai para o Procurador-Geral de Justiça, Ministério Público Federal vai para o Procurador-Geral da República. Os procuradores-gerais, digo, Procurador-Geral de Justiça, o PGR, no seu caso da GPEM, é Procurador-Geral de Justiça, né? Pode tomar uma das 3 providências, oferece denúncia diretamente, indica outro membro do Ministério Público para fazer a denúncia, não podem mandar o mesmo que se recusou, ou insiste no arquivamento. Uma vez arquivado o inquérito policial, senhores, pode ser desarquivado? Sim, professor, se existir uma prova nova. Senão, não pode desarquivar o inquérito policial, tá bom? Lembrando, senhores, que a jurisprudência, no sentido de que, mesmo existindo prova nova, se o fato for atípico, não pode desarquivar o inquérito policial. Tá bom? Vamos para a outra aqui. A respeito do inquérito policial, nós assinala a opção correta. O delegado de polícia, se estiver... Ah, não, isso aqui nós já vimos. Isso aqui já foi. A respeito do inquérito policial e da instrução criminal, assinale a opção correta. O juiz é livre para apreciar as provas e, de acordo com a sua convicção íntima, poderá basear a condenação do réu exclusivamente nos elementos informativos colhidos no inquérito policial. Isto é falso, tá, senhores? Isto é falso. Por quê? O juiz é livre para apreciar as provas e, de acordo com a sua convicção íntima. O Brasil não adota a íntima convicção, exceto no tribunal do júri, no conselho de sentença. É a livre convicção motivada. Poderá basear a condenação do réu exclusivamente nos elementos informativos. Falso. Lembra que não pode buscar provas lá do inquérito policial. O juiz tem que buscar prova para fundamentar a sua sentença durante a ação penal, prova produzida mediante o contraditório, né, e ampla defesa. Excepcionalmente, quando se tratar de prova cautelar, prova não repetível e prova antecipada, é que o juiz poderá basear-se em provas produzidas aqui, nessas hipóteses, assegurado o contraditório diferido. Portanto, alternativa incorreta, tá bom? Tá? Letra B. Como a perícia é considerada a prova mais importante, o juiz não proferirá sentença que contrarie conclusões da perícia, devendo a prova técnica prevalecer sobre os meios, sobre os outros meios probatórios. Isso aqui é falso, senhores, porque não existe prova mais importante. Todas são importantes, né? Cabe ao juiz analisar qual está de acordo com o conteúdo probatório, com o conjunto probatório. Falso, a perícia não é mais importante. Primeiro erro da alternativa. Segundo erro é que o juiz, ele pode sim discordar do laudo e na sentença, inclusive, proferi-la em contrariedade ao laudo, porque ele pode rejeitar o laudo em parte ou totalmente. Letra C. Uma vez arquivado o inquérito policial por decisão judicial, a autoridade policial poderá proceder a novas pesquisas, se tiver notícia de uma prova nova verdadeiro. Isto é o desarquivamento do inquérito policial, se aparecer uma prova nova verdadeiro. O ofendido e o indiciado não poderão requerer diligências no curso do inquérito. Pode sim. Agora o delegado vai acatar se o delegado quiser. Isso aqui é o inquisitivo.
O inquérito policial, peça informativa do processo, realmente é informativa, né? Oferece o suporte probatório mínimo para a denúncia. E por isso é indispensável. Ele é dispensável. Tá bom, senhores? Tá, vamos para a próxima. No que respeita aos princípios da presunção de inocência e da não autoincriminação, é correto afirmar princípios. O direito ao silêncio pode ser utilizado em desfavor do réu. Pode? Não. Ele tem o direito de não autoincriminar. O silêncio não pode ser interpretado em prejuízo do réu e não importa a confissão. Segundo a atual jurisprudência do STF, a sentença condenatória tem eficácia tão logo confirmada em segundo grau de jurisdição, não importando em violação ao princípio da presunção de inocência. Verdadeiro, aquela situação de que o sujeito foi condenado na primeira instância, recorreu, o Tribunal de Justiça manteve a condenação, já pode mandar prender, segundo a atual jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, pelo menos até agora, em fevereiro de 2017. A exigência do recolhimento do réu à prisão para apelar não ofende os princípios da não culpabilidade. Falso. Não pode, ao mesmo tempo, dar o direito para o réu apelar e falar, você só pode apelar se você se apresentar para ser preso. Não, falso. É possível a invocação de investigação em ações penais em andamento, como maus antecedentes na fase da aplicação da pena. Falso. Eu estou respondendo a 1000 processos. Agora fui sentenciado num crime de furto. O juiz fala, nenhum dos outros processos foi transitado em julgado. O juiz fala, considerando os vários processos, elevo a pena base do marciano em 6 meses. Não, juiz. Aí você está aferindo o princípio da presunção da inocência. Agora, cuidado com a pegadinha. Existência de processos é fundamento para a prisão preventiva, mas não para aumentar a pena. Tá bom? O princípio constitucional da não culpabilidade não é óbice ao lançamento do nome do réu no rol dos culpados, antes do trânsito em julgado da sentença condenatória. Falso. Rol dos culpados, a relação dos culpados, né? Todo mundo que é condenado, transitou em julgado, o nome dele vai para essa relação. Só vai para lá depois do trânsito em julgado. Enquanto não transitou em julgado, há um óbice, porque fere o princípio da não culpabilidade. Se condenou, já manda. Ou seja, você vai tirar posse, vai tirar certidão para tomar posse no concurso, sai lá que você está condenado, piriri parará, você vai lá tomar posse, não pode. Aí fere o princípio da não culpabilidade. Sobre a ação penal é correto afirmar. Então, senhores, falamos sobre os princípios, né? Princípio da presunção da inocência, princípio do juiz natural. Cuidado, do princípio do juiz natural é aquele que veda a criação de tribunal ou juízo de exceção. É aquele que fala que o réu tem direito de ser julgado por um juiz previamente competente. Princípio da paridade de armas, ou seja, o Ministério Público e a defesa têm os mesmos direitos. Princípio do indúbio pro réu. Na análise das provas, se ficar em dúvida, absolve o réu. Tá certo? Princípio da presunção da inocência, já falei. Princípio do contraditório e ampla defesa é obrigatório durante o processo, mas não durante o inquérito policial. Tá bom? Sobre a ação penal, é correto afirmar. Não será admitida ação penal, ação privada nos crimes de ação pública, ainda que esta não seja intentada no prazo legal. Isto é falso, porque lembra que nós temos o seguinte, você lembra disso aqui? Ó? Que a ação penal, ela será pública ou será privada. Sendo pública, será pública incondicionada, lembra disso? Ou condicionada à representação da vítima ou requisição do ministro da Justiça. Muito bem, tá certo? Ora, a ação penal privada vai subdividir em 3. Ação penal privada genérica, tá, ou exclusiva, a personalíssima, né, só o ofendido pode, e a ação penal privada é subsidiária, né? Que é quando o Ministério Público deixa de agir e a vítima entra no lugar do
Ministério Público. Ora, então pode sim a vítima entrar no lugar do Ministério Público numa ação penal pública quando o Ministério Público deixa de agir. Lembra disso? Tá bom? Então, voltando nessa questão ali, o erro está porque falou que não se admite ação penal privada, não se admite ação penal privada nos crimes de ação pública. Admite quando o Ministério Público não intentar no prazo legal. Cuidado com a pegadinha. Professor, e se o Ministério Público pediu arquivamento, cabe ação penal privada subsidiária? Não. Se o Ministério Público pediu arquivamento do inquérito policial, não cabe a ação penal privada subsidiária, porque aí o Ministério Público agiu. Ao ofendido ou a quem tem a qualidade para representá-lo, caberá intentar a ação penal pública que depende de representação do ofendido. Quem entra com a ação penal pública, quem exerce a ação penal pública é o Ministério Público e não a vítima. A vítima, quando a lei exigir, dá a representação. Por exemplo, eu ameacei você. Não é você que vai me denunciar. Quem vai me denunciar é o Ministério Público. Mas você tem que dar uma representação para o MP. Então, falso. A queixa contra qualquer dos autores do crime somente obrigará o processo de todos nos casos de crimes hediondos. Falso. Se eu e você caluniamos uma pessoa, a pessoa não pode falar assim, ó, o Marciano eu vou processar, mas o José não. Não. Ou processa todos ou não processa ninguém em crime de ação penal privada, porque vigora em crime de ação penal privada o princípio da indivisibilidade. Isso mesmo. O prazo para oferecimento da denúncia, estando o réu preso, será de 5 dias, contado da data em que o órgão do Ministério Público receber os autos do inquérito policial. E de 15 dias, se o réu estiver solto ou afiançado. Correta a questão no que tange ao prazo. Apesar dele chamar o investigado de réu, comeu barriga que o examinador, mas a alternativa está certa com essa crítica aqui de chamar investigado de réu. O Ministério Público poderá desistir da ação penal, nem pensar. A ação penal, lembra que o Ministério Público não pode desistir? Princípio da indisponibilidade. Lembra dos princípios da ação penal? Princípio da obrigatoriedade, o Ministério Público está obrigado a oferecer denúncia quando estiver provado o crime e existir indícios de autoria, exceto se fizer delação premiada. Ele faz um acordo de delação premiada, ele não é obrigado a oferecer denúncia, se assim constar do acordo de que não vai oferecer denúncia. Princípio da obrigatoriedade, então, princípio da indisponibilidade, o Ministério Público não poderá desistir da ação penal. Ele pode até pedir a absolvição do réu, mas não pode desistir da ação penal, tá certo? Princípio da intranscendência, a pena não pode passar da pessoa do condenado, então a ação penal não pode passar da pessoa do réu. Né? Você praticou um crime, falou, não, você, o Ministério Público falou, você eu não vou denunciar, mas seu pai eu vou. Não, tá bom? E o princípio da divisibilidade, que é da ação penal pública, o Ministério Público pode escolher, tem eu e você respondendo no inquérito policial, o Ministério Público resolveu denunciar a mim e não a você. Pode? Pode. Tá certo? Na ação penal privada, quais são esses princípios? O princípio da oportunidade. Você vai me acusar se você quiser. Princípio da disponibilidade, porque pode, inclusive, perdoar o sujeito. Princípio da indivisibilidade. Ou processa todo mundo ou não processa ninguém. Princípio da intranscendência. Tá certo? Chega ao conhecimento do Ministério Público e da Polícia Civil, que na casa de Tícia estava escondido um facão que seria instrumento de crime de homicídio ocorrido no dia anterior, ainda sujo com sangue do autor e da vítima. O Ministério Público entra com pedido de busca e apreensão domiciliar, sendo deferido pelo juiz. Com base nisso, monta a operação com a chefia da Polícia Civil para cumprimento do mandado. Lá chegando, porém, deparam-se com policiais militares que, sem mandado, aproveitaram que a residência estava vazia e encontraram o facão, que estava em cima da mesa, da sala. A Polícia Civil formaliza o cumprimento do mandado e a apreensão do instrumento, oferecendo ao Ministério Público denúncia em face de Tício. Em defesa prévia, o acusado alega a ilicitude da prova, no que tange ao facão.
No caso, é correto afirmar que aqui é o seguinte, o sujeito matou um cara com facão, saiu do flagrante, o facão estava numa casa, o Ministério Público pediu a busca e apreensão, o juiz deu, a polícia foi lá fazer a busca, só que chegou lá, quem que tinha invadido a casa? A polícia militar. Ora, a polícia militar que encontrou o facão. Esse encontro desse objeto do crime é lícito ou ilícito? Prova ilícita, porque a polícia militar não tinha autorização. Porém, neste caso, deve ser aplicado a teoria da descoberta inevitável, porque inevitavelmente o facão seria descoberto pela Polícia Civil, que estava cumprindo em seguida o mandado de busca e apreensão. Então, deve ser reconhecida a ilicitude? Não. Tá? Já que os policiais ingressaram sem mandado na residência do réu, de modo que deve ser desentranhado os autos. É verdade que entraram sem mandado os policiais militares, mas a prova ilícita se tornou lícita, porque de qualquer jeito aquela prova seria descoberta. E aqui nós temos a teoria da descoberta inevitável. Lembra disso? Que quando a prova puder ser descoberta inevitavelmente por outros meios. A prova é válida, tendo em vista que havia flagrante delito. Não tinha flagrante mais, porque ali não tinha perseguição. Deve ser reconhecida a ilicitude da prova, em razão da aplicação negativa. Não é ilícita. Deve a prova ser mantida nos autos, pois a legislação apenas proíbe que conste dos autos a prova ilícita, mas não a ilegítima. Senhores, hoje não tem mais interesse essa situação de prova ilícita ou ilegítima. Não interessa se é ilícita ou ilegítima, tudo não pode manter nos autos. Tá? A prova é válida, aplicando-se a ideia da descoberta inevitável e a fonte e independente. Verdadeiro, senhores. Cuidado, nós falamos aqui da prova. A prova ela será lícita ou ilícita. Prova ilícita é aquela que ofender a Constituição Federal ou que ofender a lei. Antes falava, se ofendesse direito material é prova ilícita, se ofender direito processual é prova ilegítima. A prova ilegítima poderia usar, pedir para... Nenhum hoje pode usar. Ofendeu a lei, ofendeu a Constituição Federal, não interessa se é em matéria de processo ou lei ou direito penal, direito material. É ilícito, deve ser desentranhada. Exceção. A exceção fica por conta da descoberta inevitável, lembra disso? E da fonte independente. Ora, se, por exemplo, eu fui torturado, entreguei você, tá certo? Aquela minha delação é uma prova ilícita, mas depois você resolveu confessar espontaneamente, a sua confissão é válida porque é uma fonte independente. Aquela situação, o policial militar estava lá dentro, sem mandado. Logo em seguida chegou o policial civil com mandado. De qualquer jeito, inevitavelmente seria descoberto aquele facão. E nesses casos, admite-se a prova ilícita também para beneficiar o réu, para inocentar o réu. Tá certo, senhor? Então, cuidado com isso. Sobre a prova, vem lá, ó, em hipótese alguma será admitido no processo a prova produzida de forma ilícita. Pode sim, se for aplicada a teoria da descoberta inevitável, tá bom? José subtraiu o carro de Ana mediante grave ameaça exercida com arma de fogo. Que crime ele praticou? Roubo. Né? Subtração mediante grave ameaça, roubo, né? Majorado ainda com arma de fogo. Após a prática do ato, ele fugiu do local, dirigindo o veículo em alta velocidade, mas foi perseguido por outros condutores que passavam pela via e atenderam ao pedido de ajuda da vítima. A partir dessa situação hipotética, assinala a opção correta. O sujeito praticou um roubo, correu, populares começaram a perseguição. Que tipo de flagrante é esse? Flagrante impróprio, né, pessoal? Né? Uma vez preso em flagrante, José deverá ser conduzido até a autoridade policial, que lavrará o auto de prisão e entregará a nota de culpa no prazo máximo de 48 horas. Olha só que absurdo. Tudo certo, mas o prazo da nossa nota de culpa, 24 horas. Falso. B. José poderá ser preso em flagrante pelo roubo, enquanto estiver na posse do veículo de Ana, independentemente do lapso temporal transcorrido. Falso porque, na verdade, se
Só o fato de ser encontrado com o veículo, na posse do veículo, na posse do autor do roubo, já é flagrante? Não, porque se encontrado, tem que ser encontrado logo depois. E ele fala aqui, ó, independente do lapso temporal transcorrido. Não, então, falso, porque, na verdade, pode ser encontrado em poder dele, mas já ter passado a expressão logo depois do estado de flagrante. Falso. A interrupção da perseguição de José descaracteriza o flagrante impróprio, verdadeiro, embora José possa ser preso, ser encontrado em seguida com o objeto do crime em situação pela qual se presuma ser ele o autor do fato verdadeiro. Está dizendo que se interromper a perseguição, acaba o flagrante. Mas se for encontrado logo depois, continua flagrante, só que aí flagrante presumido, fictício ou assimilado, verdadeira esta alternativa. Caso seja preso em flagrante, José deverá ser informado de suas garantias constitucionais e de seu direito de permanecer calado e de estar acompanhado por advogado, sim, bem como terá direito ao acesso à identificação completa dos responsáveis por sua prisão, sim, e da vítima. Não precisa identificar a vítima para o preso. O preso tem direito de saber quem prendeu, quem interrogou, mas não o nome da vítima, né? Embora a perseguição realizada por pessoas da sociedade civil seja importante para as investigações, porque propicia a recuperação do veículo e a identificação do autor do fato, esse tipo de perseguição não caracteriza a situação de flagrante. Falso. A perseguição pode ser feita pela polícia, pela própria vítima ou por qualquer pessoa. Caracteriza o flagrante, sim. E mais, qualquer pessoa poderá prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito. Tá certo? Dez minutos após um assalto em uma loja de aparelhos eletrônicos, Francisco é abordado pela polícia militar em atitude suspeita, na posse de 5 caixas de telefones celulares. Em consulta ao gerente do estabelecimento, a polícia confirma que os telefones celulares são produtos de roubo. Francisco está em situação de flagrante prorrogado? Não. Flagrante prorrogado é aquele que a lei autoriza a polícia prender depois. Por exemplo, a lei de droga, a lei do crime organizado. Flagrante presumido, ele foi encontrado com os objetos do crime logo depois. Não está dizendo que teve perseguição. Então, se não teve perseguição e ele foi encontrado logo depois, é o flagrante presumido, fictício ou assimilado, verdadeiro. Flagrante próprio, não. Flagrante esperado, não. Flagrante impróprio, não, porque o próprio é quando foi encontrado, quando for preso no local do crime, ou seja, quando estiver praticando o crime ou acabar de praticar. O esperado é quando a polícia fica sabendo de que vai acontecer um crime, vai lá e pratica o crime. O impróprio é quando for perseguido. Inclusive, esta é a mesma banca que vai fazer o AGP aí de Mato Grosso, que fez essa questão aqui. Então, veja bem que trata-se de flagrante presumido. Vamos falar um pouco do flagrante, senhores? Vamos falar um pouco do flagrante? Tá? Senhores, prisão em flagrante. Quais são as espécies de flagrante? Impróprio, próprio, impróprio, preparado, esperado, retardado e o flagrante forjado. O que é o flagrante forjado? Quando a polícia inventa a prova e prende o sujeito. Por exemplo, joga a droga na marmita da visitante lá no presídio e prende por flagrante de tráfico de droga. É um flagrante forjado, dá abuso de autoridade, inclusive o flagrante é ilegal. O flagrante esperado é aquele que a polícia fica sabendo, vai lá, espera e prende o sujeito. Tranquilo, é válido. Flagrante preparado, também chamado de crime de ensaio, crime de experiência ou provocado, quando a polícia ou qualquer responsável pela prisão instiga o sujeito, dá ideia para o cara praticar o crime e vai lá e prende o sujeito. Por exemplo, você liga para o visitante e fala, pode trazer a droga aqui no presídio de segunda-feira que eu vou estar de serviço, vou deixar você entrar. Na hora que chega com a droga, prende em flagrante. Você que dá ideia para levar a droga lá, tá certo? O flagrante próprio é aquele quando o sujeito está praticando ou acaba de praticar, está no local do fato. E o impróprio, quando ele é perseguido logo depois, a perseguição tem que ser ininterrupta. Interrompeu, acaba o flagrante impróprio, pode ser que ainda sobre o presumido, que nem foi essa questão. Flagrante presumido é quando foi encontrado com arma do crime, objetos, instrumentos ou papéis que façam presumir ser o autor do flagrante. Tá certo, flagrante? Senhores, cuidado, hein? No flagrante,
o prazo de 24 horas é para entregar a nota de culpa, para encaminhar o auto de prisão ao juiz competente, tá certo? E para encaminhar uma cópia para a Defensoria Pública, se o preso não informar o nome do seu advogado. Na hora da lavratura do flagrante, quem que é ouvido primeiro? Ouve-se primeiro o condutor, ele dá a declaração, assina, vai embora, recebe um documento com recibo do preso. Depois do condutor, as testemunhas, lembrando sempre que se não tiver testemunha nenhuma, 2 pessoas serão chamadas lá na delegacia para presenciarem a entrega do preso ao delegado. E, por final, ouve-se o preso. Tem que perguntar ao preso se ele tem filho menor de 12 anos, se tem deficiência e se tem outro responsável, contado responsável. Tá certo? Tá ok? Encaminha o auto de prisão em flagrante ao juiz. O juiz tem 3 providências a tomar. Ou relaxa a prisão, se a prisão for ilegal, ou concede a liberdade provisória com ou sem fiança, ou converte o flagrante em preventiva, se assim estiver previsto os requisitos da prisão preventiva. Tá bom?